Vou te fazer uma pergunta direta. Quanto você tem investido hoje? Se a resposta é zero ou um valor pequeno que você acha que não vai para lugar nenhum, esse vídeo vai mudar a forma como você enxerga o seu dinheiro. Porque existe um marco financeiro que ninguém fala sobre, que transforma completamente a sua relação com o dinheiro, que está muito mais perto do que você imagina. Não são 100 mil, não é o primeiro milhão, são 10 mil reais. Eu vou te mostrar exatamente porque esse número muda tudo. O que acontece depois que você chega lá e como usar a matemática dos juros compostos para ir dobrando esse patrimônio de forma consistente até chegar em valores que hoje parecem impossíveis para você. Mas antes dos números, preciso falar sobre mentalidade, porque sem isso os números não funcionam. 61% dos brasileiros não conseguem poupar nada. Mais de 130 milhões de pessoas vivendo de salário em salário, dependendo do próximo pagamento, para chegar no mês seguinte. E tem meses que o salário acaba antes do mês acabar. Essa não é uma estatística abstrata, é a realidade financeira da maioria das pessoas que você conhece. Talvez seja a sua realidade agora. E o problema de viver assim não é só financeiro. Problemas como dinheiro ocupam espaço na sua mente que poderia estar sendo usado para outras coisas, para ter ideias, para cuidar da saúde, para estar presente com as pessoas que você ama. Quando você vive num sufoco financeiro, a ansiedade vira um estado permanente. Você funciona em modo de sobrevivência o tempo todo. Isso precisa te incomodar, porque enquanto a dor não for suficiente para te mover, você não vai mudar. E tem um outro dado que muda a perspectiva. Apenas 6% da população brasileira tem entre 10 mil e 50 mil guardados. 6%. Isso significa que se você conseguir chegar nos seus primeiros 10 mil investidos, você já faz parte de um grupo seleto. Você está à frente de 94% das pessoas. 10 mil não vão te tornar milionário amanhã, mas vão mudar o seu comportamento com o dinheiro. E quando você muda o comportamento com pouco, você muda o comportamento com muito. Aquilo que você faz com 10 mil, você vai fazer com 100 mil e com 1 milhão. E por isso que esse primeiro marco importa tanto. Se esse conteúdo está fazendo sentido, já deixa o like, se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo que pode mudar o resultado financeiro da sua vida. Bom, agora vamos para a matemática e eu prometo que vai ser simples. Existe uma ferramenta chamada Regra dos 72. Ela te diz quanto tempo leva para o seu dinheiro dobrar, dependendo de onde você está aplicando. O cálculo é fácil. Você pega o número 72 e divide pela taxa de juros anual dos investimentos. O resultado é o número de anos para dobrar. Vamos testar isso com dois cenários. Poupança, rendendo em torno de 7% ao ano. Então, 72 dividido por 7 dá aproximadamente 10 anos. Ou seja, se você tem 10 mil na poupança hoje, vai precisar de 10 anos para chegar em 20 mil. Uma década para dobrar. Uma carteira bem estruturada com retorno médio de 15% ao ano, que é o benchmark que usamos aqui, mesmo resultado, 5 anos para dobrar. E com aportes mensais, esse prazo cai ainda mais. A diferença entre esses cenários não é detalhe. É a diferença entre chegar em 100 mil em 10 anos ou em 20, entre se aposentar aos 65 trabalhando porque precisa, ou ter a escolha de parar antes porque construiu. E aqui tem um ponto que a maioria das pessoas ignora e que acelera tudo. O efeito dos juros compostos não é linear, ele é exponencial. No começo parece lento. Nos primeiros anos, a diferença é pequena. Mas com o tempo, a curva vira para cima de forma agressiva. Bom, ativa o sininho do canal para não perder os próximos vídeos. Tem um sininho aqui. Vou mostrar como que se funciona na prática com números reais. Você começa com 10 mil investidos a 15% ao ano e não aporta mais nada. Em quanto tempo você chega em 20 mil? Aproximadamente 5 anos. E para ir dos 20 mil para os 30 mil, menos tempo. Porque agora o rendimento está incidindo sobre um valor maior. A bola de neve já está rolando. E dos 30 mil para os 40, menos tempo ainda. Cada novo patamar chega mais rápido do que o anterior, porque a base que está rendendo é maior. Agora imagina que além dos 10 mil inicial, você ainda aporta R$300 por mês. E todo ano você reajusta esse aporte pela inflação. No primeiro ano, 300 por mês. No segundo ano, você corrige 5% e passa para 315. No terceiro ano, corrige de novo. E assim vai. Por que isso importa? Porque se você aporta o mesmo valor nominal por 30 anos sem correção, a inflação vai corroendo o poder de compra desse aporte ao longo do tempo. Você está fazendo um esforço menor a cada ano que passa sem perceber. Com 10 mil iniciais, R$300 por mês corrigidos anualmente pela inflação e 15% ao ano de retorno, em 30 anos, você chega a um patrimônio acumulado significativamente acima de 1 milhão. 30 anos é o prazo médio de contribuição ao INSS. A diferença é que no fim desse prazo, o INSS você recebe uma aposentadoria média de R$1.900 por mês. Com o patrimônio investido, você decide quando parar
e vive da renda que construiu. Mas eu preciso ser honesto, 15% ao ano não é garantido. A taxa Selic sobe e desce, o mercado oscila. Esses são cálculos de simulação para você entender o efeito do tempo e da consistência. Você finalmente chegou em 10 mil. São meses de disciplina, de abrir mão de coisas, de se pagar primeiro antes de qualquer conta. E aí aparece o celular que precisa trocar. Aparece o convite para viagem. Aparece o familiar pedindo dinheiro emprestado. Aparece a oportunidade de comprar algo que você sempre quis. Se você não tiver pulso firme nesse momento, você se desfaz de meses de esforço em dia. E eu vi acontecer isso com a moça que faz a faxina na minha casa. Ela acabou de receber uma indenização de 100 mil. Sabe quanto tempo ela gastou os 100 mil e estava quase com depressão e chorando para mim? 15 dias. Aconteceu comigo, com a pessoa que presta serviço para mim, a moça que faz a limpeza da minha casa. E o pior que isso, você se desfaz do comportamento que levou meses para construir. Porque o dinheiro não é só número. É hábito, é padrão de comportamento. Quando você mexe no dinheiro que estava investindo para consumo, você reforça o hábito de consumir em vez de multiplicar. O que você deve fazer quando sentir essa tentação é simples. Volta nos seus números. Lembra quanto tempo levou para chegar lá, projeta quanto vai ter em 5 anos se mantiver e pergunta se aquilo que você está prestes a comprar vale abrir mão desse futuro. Quase sempre a resposta vai ser não. Se você está chegando até aqui, você já entendeu que isso é um caminho real. Manda esse vídeo para alguém que precisa ver isso hoje. Agora, vamos falar sobre onde colocar esses 10 mil e como estruturar a carteira para ir dobrando esse patrimônio de forma consistente. A primeira coisa que precisa existir antes de qualquer investimento é a reserva de segurança, de emergência. Se você não tem reserva, qualquer imprevisto vai te forçar a resgatar o investimento no pior momento possível. Furou o pneu, quebrou o eletrodoméstico, teve uma despesa médica, sem reserva você vai lá e saca. E quando você saca por emergência, você está saindo do investimento no momento em que não escolheu, não no momento ideal. A reserva de emergência fica em renda fixa com liquidez diária, CDB de liquidez diária ou Tesouro Selic. O objetivo não é rentabilidade máxima, é estar disponível quando você precisar, sem punição. Com a reserva montada, o dinheiro que você investe fica intocável, porque você já tem um colchão para imprevisto. Com a reserva pronta, aí sim você começa a construir patrimônio de longo prazo. Para quem está nos primeiros 10 mil, renda fixa é o ponto de partida. CDB, LCI, LCA, Tesouro Selic, são investimentos seguros, acessíveis, que você começa com pouco e rendem muito acima da poupança. A diferença entre poupança e um CDB com liquidez diária pode parecer pequena no curto prazo. Em 10, 15 anos, essa diferença representa dezenas de milhares de reais. Com o tempo, à medida que o patrimônio cresce e o conhecimento também, você vai diversificando renda variável, ativos que têm um potencial de retorno maior, mas isso é uma evolução natural que acontece conforme você vai aprendendo e conforme o patrimônio dá base para isso. Não é o ponto de partida. O que vale entender desde já é a lógica por trás da diversificação. Quando você tem diferentes tipos de ativos na carteira, parte deles vai bem quando outros vão mal. O resultado geral é mais estável do que se você estivesse com tudo concentrado em um único tipo de investimento. Uma carteira bem estruturada aguenta crises, aguenta oscilações do mercado e continua crescendo ao longo do tempo, porque cada peça cumpre um papel. Mas tudo isso começa com os primeiros 10 mil, com o primeiro hábito de se pagar primeiro de qualquer conta, com a primeira vez que você vê o dinheiro crescer sem ter feito nada naquele mês. Bom, resumindo tudo que a gente viu, 61% dos brasileiros não poupam nada. Você não precisa ser essa estatística. Apenas 6% tem entre 10 mil e 50 mil guardado. Chegando nesse primeiro marco, você já está à frente de 94% das pessoas. A regra dos 72 mostra que onde você aplica importa tanto quanto você aplica. Poupança dobra em 10 anos. Tesouro Selic e renda fixa bem escolhida dobram em 5. Juros compostos são exponenciais. No começo parece lento. Com o tempo, a curva vira agressivamente para cima. Você não pode ver esse efeito de se sacar antes do prazo. Corrige os aportes para a inflação todo ano. Parece pequeno no curto prazo, no longo prazo é a diferença de chegar em 1 milhão ou em chegar em 3 milhões com o mesmo esforço. Autossabotagem é o maior inimigo. Pulso firme quando bater a tentação de usar o dinheiro investido para consumo. E a base de tudo é comportamento. O que você faz com 10 mil define o que você vai fazer com 100 mil e com 1 milhão. Os anos vão passar de qualquer jeito. A única escolha que você tem é se eles vão passar com você construindo patrimônio ou sem construir. Bom, se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda para alguém que ainda está esperando ter mais dinheiro para começar a investir. Porque o momento de começar não é quando você tiver mais, é agora com o que você tem.